que está escrito ali, irmãos? Justo viverá pela fé. Exatamente, obrigado, irmão. É o tema da mensagem nesta manhã. Eu gosto muito, os irmãos que me conhecem, né? Alguns me acompanham. A igreja tem 30, vai fazer 31 anos, mas tem irmãos que me acompanham há 33 anos. Irmãos que vieram da Nova Vida de Paciência, como a irmã Maria Helena, como a Geni, como o Alain, né? Como o Valmir, que não está agora de manhã, mas também ele chegou a frequentar a Nova Vida lá de Paciência. Me conhecem e sabe que eu gosto de aproveitar todas as datas importantes, né, do nosso calendário, e sempre prego a respeito. Dia das Mães, Dia dos Pais, eventualmente 7 de setembro, eu trago uma mensagem também falando sobre independência, Natal e Ano Novo nem se fala, né? E nós estamos aí há 2 dias, irmãos, de um dos eventos mais importantes para a igreja, que é o aniversário da Reforma Protestante. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você souber você pode responder, se você souber, né, mas não se lembrar muito bem, não tem problema não, mas quem souber pode falar. Quantos anos nós estaremos fazendo a Reforma Protestante agora no dia 31 de outubro? Quem sabe? Alguém lembra? Está vendo a falta que o Anderson faz, irmãos? Hein? 506, porque a reforma se deu em 1517, né? 1517, quando o monge católico, que era a igreja, né, romana, insatisfeito com os rumos que a igreja estava tomando, eu conversava com o meu genro Vinícius ali no gabinete, como Lutero foi corajoso, irmãos, como ele foi corajoso, lutar contra o estado que a igreja estava vivendo, né, contra uma liderança. Certamente ele foi excomungado, foi tido como revolucionário, foi tido como rebelde. E eu estava lendo, né, porque está aí, você pode pesquisar na internet, o teor dessas 95 teses que ele fixou, né, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, a igreja do castelo, né? Foram 95 teses. Fala sobre igreja, fala sobre papa, fala sobre venda de indulgências, fala muitas coisas. Mas esse tema, ou esse título que eu dei a mensagem desta manhã, ele resume praticamente todo o pensamento, toda a ideia, né, que Lutero tinha na sua mente ao se levantar contra o estado de heresia. A verdade é essa que a igreja estava vivendo. Você pode repetir comigo o que está escrito aí no Data Show? O justo viverá pela fé. E em Efésios 2, 8 e 9 nós lemos, né? Pela graça vocês são salvos, é mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a igreja, hoje irmãos, a igreja evangélica, ela tem muitas vertentes, né? O universo da igreja evangélica, ele é muito amplo, ele tem, sabe, pensamentos diferentes. Há diferença sobre forma de batismo, por exemplo. A igreja evangélica que batizam crianças, respeitamos, né? A igreja evangélica só batiza em rio, né? Muitas igrejas hoje estão batizando, nem fazem mais batistério, às vezes é um espaço alugado, né? Eles compram uma piscina dessas de plástico e batizam, está batizado, é verdade. Há diferenças sobre dons, há diferenças sobre muitas doutrinas, né? Mas eu diria que doutrinas secundárias. Mas a grande maioria das igrejas evangélicas, elas são, vamos dizer assim, elas são originárias, né, da reforma. A reforma, por quê? Porque passaram a entender que a salvação é somente pela graça. Amém, irmãos? É somente pela graça. E isso realmente é que une, embora seja uma igreja tão desunida, né? Parece até um contrassenso. E o tema desta manhã, portanto, irmãos, tem tudo a ver com o que aconteceu há 506 anos
atrás, né? Lutero, ele colocou na porta da igreja do Castelo, na Alemanha, né, em Wittenberg, 95 teses, 95 argumentos que ele, como muito estudado, ele conhecedor do que estava acontecendo, ele falou com conhecimento de causa. É claro que ele foi tido como um rebelde, revolucionário, excomungado, ele foi tratado como uma persona não grata, enfim, mas hoje, né, não só hoje, mas a partir daí, né, com o passar do tempo, outros reformadores surgiram, antes dele, alguns já tinham surgido, e depois dele também, mas ele foi assim o ápice, né, foi a voz da reforma, e cada argumento dele, irmãos, alguns meio um pouco estranho e tal, mas resumindo tudo, o que ele estava dizendo é que não é por obras, não é comprando indulgências. Indulgência era um documento que a igreja concedia a quem pagasse. A pessoa pecava e chegava lá na igreja e colocava uma moeda, colocava um valor e tal, e ele ganhava um documento chamado indulgência. Esse documento concedia a ele perdão pelos seus pecados, não é? Então, toda vez, irmãos, que a igreja tenta inventar alguma coisa, a igreja inventa, irmãos, a verdade é essa, né? Nós temos que ter cuidado para que as invenções, nós líderes da igreja, quando digo invento, eu quero dizer criar situações, né? Tentar tornar a igreja mais atrativa. Então, é bom por um lado, mas a igreja corre um risco muito grande de tentar ser uma igreja que atua com pragmatismo, onde os fins justificam os meios. O importante é o povo estar na igreja, não importa como. Não é importante, né? A mensagem é o mais importante, mas a maneira como se comunica também é. É claro que hoje, século 21, ano 2023, a maneira como se comunica a mensagem é diferente de 30, 40 anos atrás. Na minha infância eu ficava lá no começo da noite de quinta, ou de quarta, ou de domingo, né, e ouvindo um alto-falante da igreja, se eu não me engano é Batista Monte Oreb, né, que fica um pouco distante, mas ela fica no alto assim. Então eu vi os hinos da igreja, ou então da Assembleia de Deus, porque as igrejas tinham alto-falante. Os irmãos conhecem alguma igreja hoje que tem alto-falante na fachada da igreja? Eu não conheço. Conhece alguma igreja que ainda tem hoje? Ainda tem, mas é raridade. Fala nisso, irmãos. Quando eu cheguei na Nova Vida de Paciência, em 1990, tinha um alto-falante. Um dos meus primeiros decretos pastorais foi tirar o alto-falante. Causou um problema, irmãos. Teve um irmão lá que botou o alto-falante, ficou chateado comigo, saiu da igreja. Bom, mas isso é história. A mensagem advinda, né, da reforma protestante tem ecoado durante esses 506 anos, irmãos, e o resumo dela é exatamente o título da mensagem desta manhã. Fale mais uma vez comigo: o justo viverá pela fé. Nós podemos dizer, irmãos, que essa expressão justo viverá pela fé resume muito bem quais eram as principais insatisfações de Lutero com que a igreja estava ensinando. Então, o que eu falei ainda agora é que a igreja pode criar muitas coisas boas, irmãos, mas temos que ter cuidado para não incorrermos no perigo de, entre as coisas boas que a igreja cria, né, colocarmos heresias, colocarmos coisas que a Bíblia é completamente contra. Amém, irmãos? Na verdade, ele estava querendo dizer que, ou melhor, entre outras coisas importantes, que a salvação não era por obras, não era por indulgências, ou por qualquer mérito da parte do homem, mas sim, única e exclusivamente, pela graça, mediante a fé. E graça, talvez uma das primeiras palavras que eu aprendi a sua definição, quando eu comecei a frequentar a igreja, foi a palavra graça, irmãos. Que quer dizer, num português bem simples, bem claro mesmo, um presente que eu não mereço. A graça, na verdade, a palavra certa é um favor, né? O favor é um presente que quem recebe não merece,
E graça é isso, irmãos. Então, se eu tenho que pagar um dinheiro para ter um certificado dizendo que o meu acesso ao céu está liberado, né, porque eu paguei um valor, então já não é pela graça. Se eu tenho que dar uma oferta e somente através daquela oferta eu vou conseguir um favor, também não é pela graça. Então, não somente no quesito salvação, mas na questão das bênçãos também, irmãos. Eu não vou ser mais ou menos abençoado porque eu dou mais ou menos dinheiro. É um erro que a igreja está incorrendo muito hoje. Quando nós damos o nosso dízimo, a nossa oferta, participamos, né? Nós fazemos isso, né, com o coração grato a Deus pelo que Deus tem nos feito, amém, irmãos? E essa igreja é uma igreja abençoada e tem entendido isso, né? Na época de Lutero, a igreja estava dizendo que somente a fé não era suficiente, tinha que ter outras coisas. Infelizmente, hoje em dia, irmãos, a mensagem que muitos estão pregando, inclusive igrejas evangélicas, é que a fé é importante sim, mas não é suficiente. Assim como durante muito tempo ainda existe vamos dizer assim, uma ala da igreja que ainda ensina, não a igreja evangélica, né? Mas uma ala bem grande da igreja cristã ensina que a Bíblia é muito importante, mas não é a única regra de fé e prática, irmãos. Dizem que a Bíblia é muito importante, mas tem a tradição, por exemplo. A tradição é colocada ao pé, quase que em pé de igualdade, né? Isso não é verdade. A Bíblia basta, amém, irmãos? Nós não idolatramos a Bíblia, né? Mas a Bíblia, né, é a palavra de Deus. Por falar em Bíblia, no segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, e nós estamos querendo fazer novamente o culto aqui na praça, amém, irmãos? Quantos participaram aqui? Aí já vamos estar com a camisa da igreja, vamos fazer uma festa, né? Se Deus quiser, vamos organizar isso. A Bíblia, irmãos, não é o livro da fundadora, não é o livro do bispo Roberto McAllister. Eu praticamente tenho quase todos, né? Não vou dizer todos, mas tem quase todos os livros do bispo Roberto McAllister. Quem foi Nova Vida Raiz na década de 80, por exemplo, né? Deve se lembrar, livro que fala sobre dinheiro, né? Ele tem um livro que fala sobre dinheiro, é assim, dinheiro, um assunto altamente espiritual. Tem livro que fala sobre os dons espirituais, o reino de Deus. Alguém tem um livro do bispo Roberto aqui, irmãos? Alguns irmãos têm, né? Excelente. Mas qualquer livro de qualquer autor, irmãos, pode ser Billy Graham, pode ser pastor Fanini, pode ser Po Young Shu, pode ser, pastor Hernandes, pode ser qualquer pastor, ele tem que estar baseado na palavra. Por isso que o crente, ele tem que ser um pouco bereano. Quer dizer, tudo que a gente ouve, seja na internet, nas redes sociais de um modo geral, na igreja, aquele pastor que você gosta de ouvir, de seguir, de ouvir as suas mensagens, legal, irmãos, isso é muito bom, mas nós temos que fazer como os bereanos. Se alguma coisa que a pessoa fala, pode ser o mais famoso, a pessoa mais famosa, se contrariar a palavra de Deus, não é porque é o nome da pessoa. É igual um time de futebol. O time de futebol, a camisa não joga sozinha. O jogador tem que fazer por onde, não é verdade? Então, o pastor, ele pode ter autoridade, o reconhecimento, pode ter milhares e até milhões de seguidores, mas ele tem que estar na palavra, assim como qualquer um de nós. Então, infelizmente, como eu falei, muitos estão pregando, né, coisas que não tem respaldo na palavra, irmãos, dizendo que a fé é até importante, mas não é suficiente. E biblicamente falando, irmãos, não existe qualquer outra maneira de uma pessoa se achegar a Deus, qualquer outra maneira, irmãos, tanto para a salvação, quanto para se obter os milagres, a não ser através da fé. É bem verdade que às vezes, uma pessoa é abençoada mesmo sem ter fé. Eu preguei aqui, não nessa quarta, mas na quarta anterior, quem veio aqui deve se lembrar, falando sobre aqueles 4 amigos que levaram um paralítico até onde Jesus estava. A casa estava cheia, não puderam entrar, desceram o paralítico, amarraram a cama dele, desceram por um buraco no telhado, e quando Jesus viu aquilo, ficou impressionado com a fé daqueles 4 rapazes,
perdoou os pecados dele e também curou. Quer dizer, a fé não era nem do que estava doente, era dos 4 amigos. Então Deus é Deus, Ele é soberano, Ele pode agir de qualquer maneira, mas via de regra, é realmente a fé que vai impulsionar, né, para que o milagre aconteça. Aliás, embora aparentemente seja algo subjetivo, a fé é algo, né, aparentemente subjetivo e abstrato, irmãos, mas é tão real que nós fomos chamados a viver pela fé. Amém, irmãos? Pela fé. Entendemos também que a fé para a salvação, ela é dada pelo próprio Deus, quando nós ouvimos a palavra. Você conhece o versículo? Pode falar comigo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Então, e além de ter fé, irmãos, além da fé ser usada para a salvação, essa fé que é dada pelo próprio Deus, nós precisamos ter fé para vivermos aqui neste mundo, enquanto Cristo não volta para buscar a sua igreja. Temos que ter fé, irmãos. A fé é algo assim que tem que estar presente, né? Se eu não tiver fé, eu vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para o que acontece ao nosso redor, eu vou olhar para o que aconteceu na nossa região na segunda-feira. Verdade, irmãos? Eu estou passando numa rua perto da minha casa, é uma rua até conhecida, né? Não é na Estrada Monteiro, é na Estrada Araquã. Estou indo lá para casa, não sei se está indo para casa da Tatá, do Pedro ou para casa da minha sogra. E de repente, uns pneus queimando, né? Aí, né, aquela fumaça, aí eu não estava interditada, né? Os carros passando devagar, eu passo, na volta a mesma coisa, e eu não, isso era mais ou menos 1h pouca, 2h da tarde. E o que eu não sabia é que a nossa região estava virando quase que um barril de pólvora, irmãos. Uma convulsão social. Nós sabemos que tem violência, nós sabemos que tem tragédia, nós sabemos que isso acontece, mas tudo concentrado num espaço de 4, 5, 6 horas, num lugar onde as pessoas estão indo, voltando do trabalho, da escola, sabe? A coisa ficou horrível, irmãos. Eu já tive aqui depoimento de irmãos, né, que tiveram muita dificuldade. Tem uma irmã lá da igreja do Monteiro, que trabalha em Itaguaí, e teve que dar a volta lá pelo Piranema, né, o ônibus, que não sei se era o ônibus da empresa ou outro ônibus, deu a volta por Piranema, para não passar aqui por dentro. Ela mora numa garça, e só que quando chegou ali no quilômetro 32 mais ou menos, o motorista falou: não, em Campo Grande eu não vou, porque ele já sabia o que estava acontecendo, devia ser 5, 6 horas da tarde, em Campo Grande eu não vou. Aí fizeram uma coisa que não se deve fazer, irmãos, falaram: o senhor vai, a gente que vai botar fogo no seu ônibus. Fizeram aquela pressão, irmão, a gente ria assim, mas o negócio foi sério. Aí ele foi até Campo Grande só, e dali as pessoas seguiram o seu rumo. Então, irmãos, ou a gente vai se revoltar, ou a gente vai, sabe, achar que está tudo perdido, ou a gente vai ter fé, vai confiar em Deus, que Deus vai nos guardar. A Jéssica teve que andar a pé pela linha do trem, de noite. Quantos irmãos tiveram dificuldade aqui, irmãos? Levanta a mão. Quantos? Muitos irmãos. Só Deus mesmo. Ônibus incendiando, carros, trem, né? Quer dizer, se eu não tiver fé que Deus está me guardando, que a minha vida está nas mãos de Deus, aconteça o que acontecer, a gente vai entrar em depressão, a gente vai querer abandonar tudo, sabe? A gente vai se esconder. Então, a fé é para a salvação, mas a fé é também um modo de vida, porque, como nós falamos aqui, o justo viverá pela fé, irmãos. E viver pela fé é colocar a confiança em Deus, e não naquilo que está acontecendo. É ser fiel, seguindo a vontade de Deus, é ficar firme, mesmo diante dos desafios e incerteza. Olhe para o seu irmão e diga assim: continue firme, meu irmão. Pastor Elino cantou aqui, acho que há algumas semanas atrás: não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. A primeira parte é maravilhosa, mas esse alegre estou é complicado, né, irmãos? Como é que a Jéssica vai estar andando 7 horas da noite no escuro, na linha do trem, doida para chegar em casa, pernas doendo, vai ficar alegre? Mas aí a gente vai a Abacuque: a figueira não floresce, não há fruto na vide, no curral não tem gado,
E ele fala no finalzinho que ainda assim me alegrarei no Senhor e exulto aonde? Em quem, irmãos? No Deus da minha salvação. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Ah, pastor, isso é loucura? É também. O evangelho é para os loucos também. Nesse sentido, que Paulo falou que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação do evangelho. Né? Se você for chamado de meio louco e tal, né, porque você tem fé, porque você crê em Deus, você não revide não, é verdade. Verdade, irmãos. O que eles falam que é loucura, nós dizemos que é confiança em Deus, que é fé em Deus, amém, irmãos? Esse Deus que nos guarda. Além disso, a expressão, o justo viverá pela fé, irmãos, também indica um estilo de vida completamente diferente do mundo. Em outras palavras, a única maneira de se alcançar uma vida plena, irmãos, é por meio da fé em Jesus Cristo, é por meio da fé. Essa fé que Paulo viveu, essa fé que José viveu quando nem se falava muito nesse tema no Velho Testamento, essa fé que Abraão teve, tanto que foi chamado pai da fé, que Elias teve, que outros tiveram também, é uma maneira de viver, irmãos. E é pela fé mesmo, irmãos. É pela fé que cremos que nós fomos chamados por Ele, amém, irmãos? É pela fé que cremos que nós estamos nele, é pela fé que cremos que vivemos por Ele, é pela fé que aguardamos Ele, é pela fé que nós cremos que viveremos a eternidade com Ele, amém, irmãos? É tudo pela fé, e tudo isso só pode ser crido e vivido pela fé, né? Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E essa expressão, irmãos, eu estou batendo muito nessa tecla, porque esse é o tema de hoje, tá bom? Mas essa expressão também, o justo viverá pela fé, significa que a fé deve estar presente na vida do crente, do princípio ao fim. Nós sabemos que as lutas às vezes são tão grandes, que no meio da jornada, alguns fraquejam na fé, alguns tropeçam, alguns desanimam, alguns até pensam em desistir, alguns voltam, outros infelizmente não, porque esta fé que vai nos levar até a eternidade com Deus, irmãos, ela tem que ser preservada, né? Do princípio ao fim, começando pelo primeiro passo dado quando nós nos entregamos a Ele. Esse entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Isso pode ser também, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, e descansa nele. E também, irmãos, além de ter que estar presente desde o primeiro passo, dado, né, por nós, quando nós, no primeiro momento, algo novo para nós, fomos ou recebemos a revelação e passamos a confiar em Deus, não mais no dinheiro, não mais no poder, não mais no político, não mais no poder humano. Depois disso, nós passamos a depender totalmente dele, irmãos, e prosseguimos com a fidelidade a Deus durante toda a nossa caminhada cristã até a eternidade. Tanto que Paulo ele fala que Paulo cita, né, que há 3 coisas muito importantes, claro que tem mais, mas dentro desse contexto de 1 Coríntios 13, quando ele coloca o amor em outro patamar, irmãos, né? Ele fala do amor, ele vem falando lá, né, um poema muito bonito, o que é o amor, o que não é o amor, e ele fala que no final 3 coisas vão prevalecer, irmãos: a esperança, o amor, e também a fé. E a primeira vez, irmãos, que aparece a expressão justo viverá pela fé na Bíblia, está em Abacuque 2,4, você não precisa abrir não, diz assim, Abacuque 2,4, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, hein? Velho Testamento. Naquele contexto, Abacuque profetizava aos israelitas, irmão, durante o exílio babilônio.
Esse período foi marcado por grande destruição, por sofrimento, mas Deus mantinha sua promessa de vida e esperança para o seu povo. Hoje Israel vive, né, esse caos todo lá, irmãos. Tem crentes, servo de Deus lá em Israel, mas tem crente, servo de Deus também na Palestina. Não é verdade, irmãos? Homens que conhecem a Deus, se moram em Israel, se moram no Japão, se moram no Brasil, se moram em Santa Cruz. A igreja hoje é o Israel de Deus, e Deus vai virar buscar o Israel, né, que é a igreja do Senhor Jesus, de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. É claro que o Israel geográfico tem toda uma história de como Deus se revelou, de como Deus chamou, né? De como Deus, mas a própria palavra de Deus diz hoje que hoje os filhos de Abraão são os filhos da fé. E no Novo Testamento, irmãs, essa expressão o justo viverá pela fé, essa ideia que foi construída no passado é retomada na nova aliança, e ela está relacionada ao tema da justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. É nisso que Lutero, né, baseou todo essa sua, entre aspas, revolta, né? Gálatas 3:11 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Em Gálatas a expressão é usada por Paulo, irmãos, para demonstrar que a justificação pela fé é um princípio que se estende, começando no Velho Testamento, né? Entra que é a velha aliança, e entra na nova aliança, no Novo Testamento. Ele está argumentando que a fé em Deus é o meio pela qual todas as pessoas são justificadas, e que a lei, quando digo lei, digo as obras, o mérito humano, não pode conceder justiça. É pela fé em Jesus que Deus concede vida. Então, Lutero, né, eu estou resumindo aqui tudo, né? Ele se voltou contra uma das principais heresias que a igreja estava vivendo e ensinando no momento, né? Que era que a pessoa podia adquirir bênçãos, podia adquirir milagres, podia adquirir até salvação, se a pessoa fizesse caridade, fizesse boas obras ou desse, né, um valor para a igreja, né? Então Lutero, eu acredito, irmãos, que antes dele colocar as 95 teses lá na igreja do castelo, lá na Alemanha, ele deve ter orado muito, irmãos, ele deve ter pensado. São 95 teses, os irmãos podem ir lá na internet, os irmãos vão ler. Eu estava lendo, né, algumas ali, e ele deve ter pensado: isso aqui não vou falar não, isso aqui vai pegar mal, não, isso aqui vai ofender a liderança da igreja, não, isso aqui não, mas isso aqui eu tenho que falar. Então, é igual quando você vai fazer uma carta, vai fazer uma redação, até você vai passar uma mensagem no WhatsApp, irmãos. Quantas vezes você passa uma mensagem grande, você lê de novo, e isso aqui não ficou legal não. Porque às vezes a intenção de quem está escrevendo é uma, mas a maneira como a pessoa vai ler é outra, não é verdade, irmãos? É outra. Então uma palavra pode ter um significado para quem está falando, e pode ter outro significado para quem está ouvindo, ou quem está lendo, então nem se fala. Porque quando você fala com a pessoa, a própria entonação da voz, transmite, vamos dizer assim, o porquê está falando. Mas quando se escreve, a pessoa pode dar a entonação que quiser. É igual aquela história do filho que saiu de casa rebelde, não queria mais saber de igreja, não queria mais obedecer os pais, e não queria mais ir para a igreja, e falou que ia embora de casa. E a mãe falou: meu filho, não posso fazer nada, você já é de maior, mas não deixe de ler a Bíblia não deixe de ler a Bíblia não. Botou a Bíblia dentro da bolsa do menino. O tempo se passou, o menino
mandou uma carta para os pais, mas principalmente dirigido ao pai. Ele não lia a Bíblia, né? E na carta o pai sentou na sala assim com a mãe e falou assim: tá vendo, meu bem, olha só o que seu filho rebelde escreveu. Papai, mande dinheiro, eu não aguento mais, não tem mais nada. Aí a mãe, sempre a mãe carinhosa, sentou do lado do marido e falou: meu bem, não é isso que ele escreveu. Ele escreveu assim: papai, mande dinheiro, estou precisando da sua ajuda. Porque a letra a pessoa interpreta como quiser. O que ele não sabia é que junto com a Bíblia, a mãe tinha colocado um dinheirinho lá para ele, irmãos. Ele nunca pegou a Bíblia para ler. Nunca pegou a Bíblia para ler. Mas enfim, Lutero teve essa coragem e colocou, talvez, deve ter escrito mais de 95, mas chegou a 95 proposições e teses e colocou lá na igreja, né? E aquilo causou um alvoroço muito grande, e muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas se hoje a igreja, pelo menos as igrejas sérias, né, que pregam o evangelho e não vendem bênçãos, arrancam o couro das ovelhas, estão pautadas exatamente nesta mensagem que diz que o justo viverá pela fé. E em Romanos 1,17, Paulo utiliza a mesma expressão para enfatizar que a justificação, irmãos, não vem pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Ele está dizendo que a salvação, irmão, não é alcançada por meio dos nossos méritos, dos nossos esforços, mas sim como presente de Deus. Pastor, mas eu não tenho que ajudar? Tem, claro que nós temos, irmão. Nós fomos salvos para as boas obras. Quando nós fazemos as boas obras, as pessoas vão olhar para nós e o nome do Senhor é que vai ser glorificado, porque é por Ele, para Ele, por meio dEle, que são todas as coisas. Não é para nós, não é para mim, não é para você. Por isso que quando a pessoa faz uma boa obra e faz uma selfie, né, e posta, a pessoa pode ter ajudado, mas a pessoa está querendo like, a pessoa está querendo ser vista, e perde o valor, Em Hebreus 10:38, irmãos, a frase também, o justo viverá pela fé, é usada para enfatizar a importância da perseverança na fé, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E graças a Deus, irmãos, que após 506 anos, né, que Lutero se insurgiu contra as heresias da igreja, Deus ainda tem salvado homens e mulheres somente através da fé, pela graça através da fé, irmãos, amém? Graças a Deus que a porta, que o caminho continua estreito, a porta continua apertada, né? Quem quiser ser discípulo tem que negar a si mesmo. A salvação, nós não pagamos a salvação porque ela já está paga. Agora a nossa parte é manter a fidelidade, manter a fé, perseverar até o fim, porque é a própria palavra de Deus que diz que ser fiel até quando, irmãos? Até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos cantar novamente essa canção. Vou chamar a Jéssica aqui na frente para me ajudar, né? E essa canção, irmão, lindíssima, uma das mais bonitas letras e canções dos últimos tempos, né? O amor de Deus, logo eu. Aí quando nós vemos, irmãos, que quem nós éramos e quem nós somos hoje, né, no sentido espiritual, mas no sentido também ético, no sentido moral. Hoje você pode andar com a sua cabeça erguida. Ah, pastor, mas as pessoas que me conheceram antes da minha conversão, as pessoas sabem o que eu fiz. Não importa, né? Porque Deus sabe também, e Ele te perdoou. Não importa o mal, não importa o pecado, não importa se você fez, aconteceu, não importa. O importante é que você hoje está em Cristo, e se você está em Cristo, você foi alcançado pela graça de Deus, e você pode cantar
logo eu, Senhor, que não merecia, logo eu, Senhor, que o Senhor achou em mim. Mas o que eu quero dizer é que aqueles que ainda não receberam esta graça, podem receber, a porta da graça ainda está aberta. Amém?